Boa tarde, bem-vindos todos. Eu também nessa plataforma nova. Estou estreando, alguns de vocês devem estar também. Fui apresentada já pelo Kleber, meu nome é Gabriela Rangel Silgueiro. Tenho uma formação um pouco eclética aí, né, que vai de arquitetura e urbanismo até chegar às ciências sociais, né? Perceber que a arquitetura e urbanismo é também uma ciência social, né? Urbanismo principalmente. E aí, nesse contexto, misturar com a questão da população de rua e, enfim, e com a psicanálise para tentar compreender um pouco esse fenômeno da compulsão. Então, um pouco disso que eu vou falar hoje. Eu faço parte de um projeto que chama Psicanálise na Rua, e é um projeto que tem uma abordagem exitosa, considerada exitosa, e então vou falar um pouco disso. Bom, para a gente falar sobre o que seria uma abordagem exitosa, é preciso que a gente pense desde a perspectiva da nossa pesquisa, né? A gente não tem um êxito segundo qualquer olhar, tem um olhar que diz, isso é um êxito. E aí, quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando basicamente de duas coisas. A primeira, que é assim, como que a gente encara esse ser que a gente está lançando o nosso olhar de pesquisa? No caso, enfim, as pessoas, os seres humanos, etc. E a segunda, que é assim, qual é a nossa visão de mundo, né? O que a gente entende desse mundão? Claro que, com relação à visão de mundo, a minha visão é a visão científica, né? Não como algo pessoal, mas como essa pesquisa é tratada dentro de uma visão científica, né? Com uma abordagem acadêmica. Mas quando a gente está falando de sujeito, ser humano, enfim, de homem, aí a coisa fica um pouco mais complicada e a gente precisa discutir um pouco isso para poder pensar o que é saúde dentro de outras abordagens e o que seria uma abordagem, então, exitosa. Bom, as ciências sociais têm uma grande crítica sobre a noção do ser humano das ciências biológicas e médicas, né? O humano é uma ideia que surgiu lá no início do século XIX e que ele vai pensar que o corpo como uma série de sistemas e aparelhos que se comunicam, enfim, né, através de impulsos elétricos e animados. Então, por ser uma unidade biológica, as ciências médicas interpretam o corpo como uma unidade fechada sobre si mesmo, um indivíduo, né, alguém que não é indivisível. Assim, as ações e reações deste ser único, referentes ao meio, têm a ver com o que está acontecendo dentro dele. Então, ele simplesmente age e reage dentro do que acontece dentro dele, né? Nesse sentido, nós somos uma unidade de estímulo-resposta, como se a gente fosse um robô. Tem uma ação ou uma reação ao meio que seria parecida para todos. Bom, as ciências sociais não entendem as pessoas assim. Desde que vem aumentando o seu conhecimento sobre a sociedade e as interações, há uma reflexão ao longo de décadas, né, que os cientistas falam assim, nossa, indivíduo e sociedade não são coisas assim tão dissociadas. As nossas ações não estão descoladas das nossas relações. Por exemplo, um rei ou uma rainha que estivesse andando por umas comitivas aí no reino, ele poderia parar para qualquer camponês e dizer para ele assim, pega um copo d'água para mim. O camponês ia imediatamente sair correndo lá, pegar um copo d'água e voltar, e ficar ótimo, maravilhado de ter sido ele o escolhido para pegar esse copo d'água. Uma outra pessoa, um outro camponês, não poderia fazer isso, e se fizesse, ele seria julgado como um cara, no mínimo, que se acha, pô, como assim? Pega um copo d'água para mim? Quem é você falar assim comigo, não é? Então, inseridos em determinados coletivos, as pessoas compartilham valores sociais e elas agem e reagem dentro dessa cadeia de valores sociais que existem, não é? Então, um outro exemplo que aí a gente partindo para a questão do corpo,
Se uma mulher, uma lady, na Idade Média, arrotasse alto numa refeição, ela ficaria extremamente sem graça, envergonhada, talvez ruborizada por ter feito isso. O que indica que as nossas reações biológicas, elas não são plenamente vazias de significado, né? As não são só nossas, não é só, a gente não tem uma reação, ela não tem uma reação de ruborizar só porque o arroto não faz essa reação orgânica dentro dela. Para ter essa reação, ela é mediada por um significado social. Então, a relação do ser com o mundo, ela não depende só dessa resposta biológica, ela é mediada por significados. Esses significados compartilhados em um determinado coletivo é o que as ciências sociais chamam de cultura, né? A cultura é uma rede de significados, né? De uma terceira visão sobre as pessoas, os indivíduos, os sujeitos, o ser humano, tudo isso são conceitos, é o sujeito, né? Que vai ainda mais longe sobre a compreensão desse complexo que nós somos. O Freud, ele vai pensar que nós não somos indivíduos, seres que são indivisíveis. A gente é bastante dividido, mesmo internamente, né? Ele percebe que há dentro das pessoas, dentro dos sujeitos, um conflito. Se há um conflito é porque não há unidade, não é? A gente pensa uma coisa, a gente reflete sobre aquela coisa, não sabe se faz, não faz, fica com culpa, e existe uma série de mecanismos que acontecem aí dentro. Vamos guardar um pouco essa ideia do sujeito para a gente mais para frente, para vir mais para frente. Bem, o sujeito, ele engloba o conceito de pessoa e vai mais além, né? Pensando que esses significados compartilhados, os quais a gente reage e usa para agir, possuem instâncias internalizadas dentro de nós, que modulam as nossas ações, mais até do que a gente gostaria. Esse é o significado do termo sujeito em psicanálise. O sujeito é o sujeito do inconsciente. Então, né, diferentes entendimentos de ser, nós temos diferentes entendimentos de saúde. Aqui, o sujeito com uma divisão subjetiva, diferentes entendimentos de ser, diferentes entendimentos de saúde. Na metáfora biológica, o corpo é uma unidade plena, a saúde e a doença são entendidas com relação de regularidade ou irregularidade internas a essa unidade. Ah, tá tudo regular, estamos saudáveis. Tá irregular, tem algum problema, estamos doentes. Saúde, então, tá. Geralmente é assim que a maioria da gente entende e vê a questão da saúde. Mas, se a gente entender a complexidade que é o sujeito, a gente tem o direito de interrogar se são somente as causas biológicas internas que provocam, por exemplo, dor, doença. Uma pessoa diante de um luto, muitas vezes relata dor. Às vezes a dor se torna algo físico do luto, como uma dor no peito. Contudo, se forem feitos exames médicos na pessoa, pode ser que nada seja encontrado. Nesse caso, a gente tem o direito de dizer que a dor dessa pessoa não existe? O que seria a dor, além de um sinal biológico de uma irregularidade orgânica? A dor também é, dentro da cultura, a representação de um sofrimento. Tanto é assim que, às vezes, para além do sinal biológico, os sujeitos não utilizam essa representação de dor para nomear o que sentiram, como nos casos, por exemplo, dos partos sem dor, que a gente tem ouvido vários relatos, ou nas iniciações tribais, quando se fura queixo, se fura, fazer uma série de intervenções que são orgânicas, mas as pessoas não representam isso como dor. Os sujeitos da narrativa não falam que isso é uma dor. Não é Então a dor não é simplesmente o ataque biológico do organismo, né? Ela também é um significado, uma representação do sujeito sobre o seu sofrimento. Então, o que será que é o sofrimento? Como que a gente pode pensar no sofrimento?
Muitos autores têm concordado com uma ideia que é do Max Weber, que diz que o sofrimento é um problema existencial e cognitivo de perda de significado. Perda de significado. Deixa eu só voltar um minutinho, que é o seguinte, para pensar o seguinte, né? Que se a dor é relativa às representações do sujeito, ou ela também pode ser entendida aí, então a gente já viu que pensar em saúde e pensar em doença, a gente tem perspectivas diferentes nas ciências médicas e nas ciências sociais e na psicanálise, que está mais próxima das ciências sociais aí. Né? Uma abordagem exitosa para um tratamento de saúde, nessa chave de leitura, ela não trata da extinção das irregularidades sistêmicas da unidade biológica, orgânico, do seu corpo ali fechado em si. Ele tem a ver com uma redução do sofrimento, né? Redução do sofrimento. E o que é o sofrimento? E aí eu vou entrar agora nessa ideia, que é assim, muitos autores das ciências sociais têm concordado que o sofrimento é um problema existencial e cognitivo de perda de significado. Então, a gente tem sofrimento quando a gente tem a perda do significado da dor. Quando a dor tem um significado, você não tem um sofrimento, você tem outra coisa, uma outra representação do que aquilo possa ser. Bom, então a ideia do uso de drogas como uma doença no sentido clássico da palavra, da questão médica, nunca teve uma evidência encontrada que demonstre que os usuários de drogas têm alguma diferença dos não usuários ou algum distúrbio orgânico. E as drogas mesmo, que são mais eficientes para cortar essa compulsão, também cortam a capacidade cognitiva das pessoas, né? Existem relatos que a pessoa fala assim, eu não consigo mais pensar, ou às vezes nem fala nada. Portanto, se não se trata de um problema orgânico, nem se trata de uma diferença cognitiva, então do que ela trataria? O que é esse sofrimento do usuário de droga? E como a gente poderia tratar disso? Porque as ciências sociais têm uma interpretação interessante, mas não tem um caminho de tratamento. O que a gente pode fazer? Então é aí que eu me meti com a psicanálise, porque eu acho que a psicanálise oferece uma compreensão que abre algumas direções que são interessantes e vou tentar transmitir o que eu consigo aqui, né? A psicanálise entende o uso de drogas como uma compulsão. E ela entende a compulsão desde uma perspectiva sui generis também. Para a psicanálise, a compulsão trata de um campo que é propriamente humano. Todos têm a ver com a repetição humana de fazer a mesma coisa. A gente repete buscando a satisfação plena. O que a gente gosta de fazer, todo mundo repete, né? A gente faz várias vezes. Mas o impulso de repetir nunca tem uma satisfação completa. Sempre tem um resto, um resíduo. Alguma coisa do registro daquilo que a gente pensa que vai ser aquela satisfação nunca é completamente satisfeito. O resíduo nos leva, portanto, a buscar repetir o encontro, achando que dessa vez vai ser... Mas nunca é. Sempre é diferente. Tem atos compulsivos que são mais toleráveis e outros que são menos toleráveis. Por exemplo, a limpeza compulsiva é um ato bastante tolerado na nossa sociedade. Mas a gente não pode dizer que ela é só boa, só causa o bem. Muitas vezes, algumas pessoas se intoxicam com produtos químicos ao lavar o banheiro das casas, por acreditarem, por exemplo, que precisam fazer com que aquelas frestinhas fiquem assim brancas como se fossem novas, né? Recentemente, a Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso proibiu até a compra de limpa-alumínio
nas cozinhas e nas copas das escolas estaduais por causa do uso excessivo do produto, que as copeiras queriam deixar a panela brilhando tanto, de um jeito tão brilhante, que elas estavam começando a ter manchas nas mãos e aumentando o risco de câncer de pele nessas pessoas. Eu, por exemplo, já tive contato com pessoas idosas que têm problemas de saúde, de carregar peso, mas que não conseguem deixar de carregar o neto. Porque dizem que isso é necessário. Não, mas eu amo muito, mas o neto tá super pesado, mas quer carregar o neto, porque, meu Deus do céu, não consegue não carregar. Alguma coisa dentro dela faz com que ela não consiga dizer não para esse ato. Isso é um ato compulsivo. A gente pode ver, então, pela leitura da psicanálise faz da compulsão, que a compulsão não é um funcionamento irregular. Ao contrário, né? Ela é o mais regular dos funcionamentos. Compulsão, ela é um sintoma. Ou a gente poderia também dizer que todo sintoma é compulsivo. Ou que sintoma e compulsão são sinônimos. Quando a compulsão perde o sentido, e isso acontece momentaneamente, é plástico, não quer dizer que ela perdeu para sempre, mas ela perde em alguns momentos, vem o sofrimento. Enquanto a pele, por exemplo, no nosso exemplo, está manchada, mas o coletivo está achando legal porque eu sou super ciosa com os meus deveres, ou que o braço está doendo com bursite, piorando sua bursite, mas o coletivo está olhando para aquela pessoa, nossa, mas eu sou a avó mais amável do mundo, eu sou muito bacana, tudo está bem. Quando o sentido que o sujeito atribui ao seu ato compulsivo cai no vazio por causa da reação da sociedade, e às vezes porque cai mesmo, né? Tem horas que ele é vazio, né? Ele é vazio. Tem o retorno de uma angústia. Se eu não sou a avó mais amável do mundo, o que eu sou? Se eu não sou a melhor ilustradora de panelas da região, o que eu sou? Quem sou eu? Então, a compulsão está muito ligada com a identidade, com o nosso ideal. Por isso que a repetição acontece mesmo quando ela não encontra mais prazer no ato, como uma forma de forçar o significado e fugir do sofrimento que a perda de significado implica. A repetição se torna um empuxo sem o qual o sujeito não se reconhece. O manejo com o usuário de drogas, portanto, é o mesmo manejo do que qualquer manejo com outro paciente para o analista, para o psicanalista. Porque sempre se trata de tratar a compulsão e suas repetições aprisionantes. O sujeito sempre vem à clínica psicanalítica, ele sempre chega reclamando de um sofrimento. O sofrimento tem a ver com essa perda de significado. Investigando isso vai a ver com um ato repetitivo compulsivo. Então, eu acho que oferecer essa chave de leitura do uso de entorpecentes como uma compulsão que está em todos nós, a psicanálise abre uma compreensão, porque pode oferecer entendimento do fenômeno a partir da gente se perceber. Então, a gente se percebendo nos nossos atos compulsivos ou percebendo pessoas próximas com atos compulsivos, a gente pode compreender um pouco mais o usuário de droga. De pensar que ele não é tão estrangeiro assim como a gente às vezes olha. Não é porque a gente não usa droga que a gente não sabe da compulsão. Todos nós fazemos atos compulsivos. A questão é que o uso de drogas carrega grandes estigmas sociais. As famílias e redes sociais do usuário quase sempre colocam o uso da substância como um ponto com o qual não podem dialogar. A proibição às drogas virou proibição ao contato com o usuário. A verdade é que muitos de nós não gostaríamos de ser vistos conversando com essas pessoas,
como se o fato da gente estar simplesmente conversando fosse fazer da gente noiados, né? O noiado, ele virou na sociedade uma coisa muito maior do que só uma pessoa que usa drogas. Ele parece que é uma antítese do humano, um louco que pode morder a nossa orelha a qualquer momento que a gente tem que sair correndo. A verdade é que essas pessoas estão diante de atos compulsivos mal vistos e tem que fazer uma escolha muito radical entre o ato compulsivo e a família e as instituições, entre estar no laço social ou se desenlaçar desse laço. Mas isso seria algo complicado para qualquer um de nós, ter que fazer essa escolha tão radical. Se a gente pensar um pouco, como que agiria aquela avó, por exemplo, se ela fosse proibida de carregar um neto, pelo bem da sua saúde? Será que ela carregaria o neto escondido? Se fosse descoberto o que ela fez, ela fosse punida, tendo os braços amarrados, por exemplo, o que será que ela faria? Né? Punir o ato compulsivo ou julgar nunca é uma solução frutífera. A gente tem que compreender que o abandono do ato compulsivo ou a negociação com ele é um abandono de identidade ou abandono. E retorna uma angústia muito grande. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que viver? Por isso que a redução de danos é um programa bem-vindo. Junto com ela é necessário um tratamento pela palavra, para que o sujeito possa dar novos significados à sua repetição, fazendo daquela repetição que era curtinha, um curto-circuito, um caminho mais longo, um circuito na vida. O tratamento com a compulsão é lento, acompanhado e tem que lidar com a complexidade humana. E é, sobretudo, transformada pelo trabalho com os significados. O projeto Psicanálise na Rua, então, realiza um trabalho de escuta do sofrimento das pessoas em situação de vulnerabilidade. O nosso objetivo é ouvir os sujeitos nas franjas do tecido social com as suas compulsões, que às vezes são as drogas, às vezes são os relacionamentos tóxicos, às vezes são o controle excessivo dos familiares. E na maioria das vezes as pessoas não sabem do que sofrem. O dispositivo de escuta do sofrimento no consultório, que a gente tem um consultório, atende as pessoas entre 4 paredes, né? Na relação 1+1, que é a relação do analista com o analisante, produz uma concha acústica da fala do analisante, que retorna como possibilidade de escuta de si mesmo, em relação de outras ações para o sentido de sua compulsão. Desembaraçando os nós do seu sofrimento ou afrouxando um pouco esses nós, o sujeito pode fazer muito para se livrar das armadilhas que fazem ele repetir e repetir. E isso opera um alívio sensível. Então, por isso, psicanálise na rua é uma abordagem exitosa. Ele opera um alívio no sofrimento do sujeito. A clínica é essa, do psicanálise na rua. Para finalizar aqui, contar um pouco mais sobre o trabalho específico, eu queria dizer que o tratamento analítico, ele trata então de uma responsabilização, de você se responsabilizar pelo seu sofrimento, pelos sentidos que aquilo tem, pelos sentidos que você mesmo dá para deslizar. Se tratando de uma responsabilização, essa clínica só pode acontecer em liberdade. Porque a coerção, seja do corpo, seja da mente, leva os sujeitos a uma irresponsabilidade. Bom, é você que está dizendo que eu sou doente. É você que está me prendendo. Então, a culpa é sua, não minha. Preciso me haver com a responsabilidade sobre o meu sofrimento. E isso é feito a partir da escuta sobre o seu sofrimento, o retorno da escuta, das suas próprias palavras. Não é isso? Bom, o Psicanálise na Rua começou com uma tese de doutorado da professora Adriana Rangel. Ela foi testar o dispositivo clínico na rua
primeiro a céu aberto, né? Não era a intenção ficar a céu aberto, mas ela foi a céu aberto. E hoje nós temos uma clínica em que tem cerca de 10 ou 12 analistas da Laço Analítico Escola de Psicanálise, que é uma escola de psicanálise que tem 20 anos de atuação em Cuiabá e no Brasil, uma escola que faz escola, se encontra, discute, está sempre formando os seus analistas. O analista nunca é completamente formado, né? Eu faço formação no Laço Analítico e, além dessa equipe de analistas, a gente tem alguns simpatizantes, outros que são nossos próximos, são da equipe, pessoas que são cientistas sociais, advogados, enfim, bastante gente com trânsito pela universidade, pela pesquisa acadêmica, e etc. Né? E tem alguns laços que a gente faz fora. Esses laços são laços com as instituições, então o Fórum de População de Rua Municipal, e ali dentro nós tem assistência social, saúde, comunidades terapêuticas, associações civis e o Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, que é um movimento que surgiu dentro da população de rua, auxiliados pela pastoral, mas é um movimento político, né, que diz que não há nada para nós sem nós, que é uma ideia muito bacana, assim, de se pensar e que se alinha com o que a psicanálise pensa, né? É isso mesmo, tem que ser com eles falando e a partir deles mesmos, né? E por aí. Aqui, essa daqui são algumas fotografias da nossa equipe, né? A gente se reúne em torno dessa estátua, que é a estátua do Beco do Candeeiro, que fica numa esquina de Cuiabá, no centro histórico. Por isso que eu vim de patrimônio para morador de rua, por causa desse monumento. Foi feita pelo Jonas Correia, que é um artista plástico da cidade, bem conhecido, maravilhoso. A escultura, ela se refere a uma chacina que aconteceu em 1998, quando um grupo de extermínio executou 3 meninos em situação de rua, queima-roupa, e isso era uma coisa já muito comum em Cuiabá, nas periferias, em vários lugares, mas essa teve um impacto grande social e muitas associações se mobilizaram em torno disso. Então, essa escultura foi feita pelo artista plástico, que também é um militante dos direitos humanos. Aqui mesmo uma foto da nossa equipe. O movimento de população de rua, o Movimento Nacional de População de Rua existe. É interessantíssimo trocar ideias para pensar como lidar com essa população, com eles, né? E eu acho que é isso. Tenho coisas a dizer ainda sobre, principalmente, manejo com pessoas em situação de rua, mas eu acho que o principal é que a gente busque sair das nossas naturalizações sobre quem são essas pessoas, o que elas fazem e por que fazem o que fazem, né? E estamos aqui para poder conversar sobre isso, abrir espaço para quem quiser vir também conhecer o consultório, chegar, se aproximar, porque esse é o melhor jeito da gente combater os preconceitos, chegar perto, olhar as pessoas nos olhos, tá bom? Bom, depois vocês vão ficar com Suzana e depois a gente retorna para poder responder perguntas, conversar um pouco mais, tá? O Psicanálise na Rua vai ter um colóquio, é o segundo colóquio, onde os membros que fazem parte dessa equipe vão falar. Vai ser dia 29 de junho. As inscrições podem ser feitas nesse link que está aí na tela. Tá ok? Obrigada, acho que é isso. Boa tarde. Boa tarde a todos daqui.
daí. Um abraço para o pessoal dos escritórios regionais de saúde. E agradeço a idealizadora deste projeto, doutora Daniela Bezerra, a coordenação de promoção e humanização da Secretaria Estadual de Saúde, Rosiane Pires, e toda a equipe do Telesaúde de Mato Grosso. Um serviço premiado, inovador e essencial para a nossa Secretaria Estadual de Saúde, que é o órgão responsável pela formulação, execução e avaliação de políticas públicas dentro do Estado de Mato Grosso, na área da saúde. Meu nome é Suzana, sou graduada em Biomedicina, funcionária da Secretaria Estadual de Saúde desde 2001, especialista em saúde pública, gestão em saúde e tenho mestrado na área de antropologia social. Sou pesquisadora do NAPLUS, que é um núcleo de antropologia e saberes plurais do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso. O NAPLUS tem por objetivo desenvolver estudos, pesquisas e extensão com foco na produção e contextos de populações diversas e complexas. O assunto drogas e essa guerra insana a ela me move desde 1998. Então, é um momento muito importante para a saúde pública do nosso Estado e, para mim, pessoalmente, abrir essa discussão a partir dessa ferramenta que promove um alcance tão grande e, portanto, não deixa de ser um movimento histórico, né? Um momento histórico aqui para todos nós. Pois bem, a presente aula trata de experiências, pesquisas, trabalhos exitosos relacionados à população de rua. O objetivo é movimentar os nossos saberes, pensamentos, nossas práticas de trabalho envolvendo um grupo de sujeitos excluído do estado do bem-estar social e incluídos num contexto de desigualdade social extrema. Quero aproveitar para renovar publicamente a essência do nosso trabalho dentro do Sistema Único de Saúde, que é a defesa da vida humana. Na minha pesquisa de mestrado, tive a oportunidade de estudar um assunto que me levou a vários outros, formando uma rede de relações envolvendo o crack. O consumo do crack não é exclusividade de quem está vivendo nas e da rua, mas o recorte para a aula, para essa proposta, é a população em situação de rua. Pois bem, de quem falamos? Nós falamos da população de rua, moradores em situação de rua, moradores de rua, pessoas em situação de rua, sujeitos em situação de rua, povo da rua, catadores de latim e papelão, mendigos, andarilhos, drogados, população vulnerável. Então, tudo isso as pessoas têm no senso comum que quer dizer a mesma coisa, mas são conceitos diferentes. E porque são conceitos diferentes porque eles foram sendo construídos e desconstruídos. A gente está falando de sujeitos heterogêneos, então, sujeitos plurais, sujeitos com suas subjetividades, e de idosos, de homens, de mulheres, e recentemente a gente está vendo, inclusive, crianças na situação de rua por esse país afora. Lembrar também que a população de rua não é prerrogativa da nossa cidade, então a gente tem aí moradores de rua no mundo inteiro. É consenso entre os pesquisadores que crises econômicas estão associadas ao aumento da população de rua. Então, a gente pode pensar em sujeitos sem empregos formais, sem atenção familiar, sem moradia, vistos em calçadas, estradas, viadutos, praças e nas quebradas. Quando eu trago a ideia de vida precária, é uma ideia de uma filósofa, de Judith Butler, que ela faz indagações bastante pertinentes. E ela nos provoca no seguinte sentido: como sobreviver quando existem condições mínimas de existência? Então, essas pessoas, esses sujeitos, têm muito a nos ensinar. E nos próximos slides eu volto a essa questão. Também trago um conceito, antropológico de liminaridade do antropólogo Victor Tanner, que eu trago essa discussão por quê? Porque precisamos entender que os sujeitos falados aqui estão numa condição transitória. Eles foram destituídos de suas posições sociais anteriores, ou seja, perderam empregos, fizeram uso extremo de drogas, saíram de suas casas ou foram despejados, cometeram crimes e não foram ressocializados, podem ser sujeitos que sofrem de transtornos mentais, podem ser sujeitos que têm péssimas relações familiares, enfim, nós podemos pensar em vários motivos
deles estarem na rua, nessa situação transitória. A questão é que o título de morador de rua é dado a alguém que ocupa um lugar indefinido na sociedade, e por isso a ideia de liminaridade. Eu também trago a ideia de territorialidade para a gente pensar, que é do antropólogo Nestor Perlonguer, né, onde esses sujeitos que vivem numa condição de vida precária e na liminaridade, como que eles sobrevivem? Né? Eles sobrevivem num território marcado, ou como diz a Daniele Rui, eles vão andando, eles andam pela cidade. Essa ideia de territorialidade é importante porque nos auxilia a compreender que os sujeitos não estão fixos a nenhum território. Não é demarcando um território que eu vou conseguir pensar de maneira ampla e plural sobre o assunto. Os sujeitos dessa pesquisa, tanto da minha quanto da Gabriela, que faz um trabalho realmente de atenção, circulam na cidade, são esses corpos em movimento que nos possibilitam enxergar as relações discursivas, as corporalidades, as aproximações e distanciamentos, enfim, pensar em representações que nos interessam e nos orientam coletivamente. A Gabriela já trouxe para a gente não naturalizar certas situações. Isso aqui é uma foto de uma mulher. Essa foto foi feita por mim, era mais ou menos meio-dia, Cuiabá, imagina o calor. E ela estava lá e as pessoas passando e acaba que naturaliza uma situação de vida precária que não deveria, isso deveria nos incomodar. Isso deveria exigir da gente uma ação no sentido de pensar políticas públicas para essas pessoas. Então, a gente precisa entender que quando falar de população de rua, a gente não está falando de uma população única, homogênea, a gente está falando de uma população múltipla, complexa, que falam de si, que falam dos outros, que interagem, que movimentam-se, que resistem, que vivem e que morrem sem alarde, sem comoção social. Então, essas pessoas, quando elas morrem, ninguém importa, porque são sujeitos tratados como invisíveis, mas que não são invisíveis, porque a gente está a todo instante vendo essas pessoas, principalmente nesse contexto de crise econômica que nos encontramos. Então, eu falo, esse assunto, ele traz outros assuntos de interesse, exclusão social, violência, problemas relacionados à saúde física e mental, internação compulsória e política higienista, que está na ordem do dia. Internação compulsória é o último recurso, até porque não tem comprovação científica da eficácia desse tratamento. E você internando esses sujeitos, o problema não vai desaparecer. Não é sumindo com essas pessoas que o problema vai deixar de existir. Então, na Copa, a gente percebeu, a gente viu isso, a gente vivenciou, né? Então, em algumas cidades, eles praticaram essa política higienista. Essas pessoas, elas vão voltar. Se você não trata o assunto de maneira séria, se você não faz um investimento público, e aí a gente está falando, sim, de investir em recursos financeiros, recursos humanos, em pesquisas, a tendência é agravar a situação. Então, depois dessa parte de quem falamos, né? Para quem falamos? Por que estamos aqui? Então, vamos lembrar aí do artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, a gente espera, né, que nós estamos falando com profissionais da atenção primária, secundária e terciária da saúde, técnicos dos escritórios regionais de saúde, gestores da saúde, alunos da área de saúde e interessados no assunto. Vamos pensar também que o SUS, desde a sua construção, é permeado por crises. E essas crises se atualizam e se diversificam. Então, assim, às vezes a gente deixa uns assuntos de lado, esses assuntos voltam, esses assuntos aparecem, a gente muda de serviço dentro desse sistema, mas independente de onde a gente
esteja trabalhando, sendo atenção primária, secundária e terciária, o que a essência do dentro do SUS, de todo trabalhador, precisa ser o direito à vida, que ele é um direito essencial, um direito universal. Então, a vida dessa mulher, ela importa, ela deveria incomodar todos nós. Aqui é interessante também, é uma foto aqui de Cuiabá, esse aqui não existe mais. Então, isso aqui era ocupado por moradores de rua. E aí, acho que uns 2 anos atrás, isso aqui foi desmontado e houve essa pichação. Os humildes sempre vencem. Então, assim, é uma relação de poder, né? A gente está discutindo, quando a gente discute, muito essa discussão, ela nos remete à relação de poder mesmo. Então, o que eles tinham para fazer, né? Já que eles estavam sendo expulsos desse local? Eles tinham, eles se viram, eles picharam, eles fizeram arte, né? O humilde sempre vence. E minha pesquisa, ela está incluída dentro da antropologia urbana, que é uma pesquisa científica e potente, e nos faz pensar para o que acontece além de muros, corpos e asfaltos. Para fazer pesquisa científica, você tem que saber quais as metodologias serão utilizadas. Então, eu trabalhei várias possibilidades, observação participante, observação livre, trajetos. Eu me senti uma estrangeira dentro daquele contexto, daquele cenário, daqueles encontros, porque eu precisava tirar o meu olhar preconceituoso, familiarizado de quem acha que já entende, que já entendia, para realmente conviver com aquelas pessoas, para entender, para tentar entender sobre o que eu estava falando. E os encontros urbanos foram importantes e é algo bastante enriquecedor, inclusive para se discutir políticas públicas. Tem uma situação também que chama atenção, quando a gente fala de população de rua e a cidade, é quem cuida dessa população, né? A questão do cuidado. Então, é o sistema, é o serviço social, é o SUS, é a igreja, são os grupos que gostam de fazer caridade, são as mulheres da sociedade que se juntam e prestam e fazem cobertores, ou é de ninguém? Porque, às vezes, dá a impressão que quem está cuidando é o aparato repressor, porque é uma sociedade, porque é uma população que sofre extrema violência. Então, de repente, eu faço parte de algum grupo, eu vou lá 1 ou 2 vezes, mas e no resto, né? Do dia, dos meses, do ano? Quem tá cuidando? Ou não? Aqui outra situação interessante, né? De tanto que está naturalizado esses sujeitos. Aqui é a igreja, aqui do centro da cidade de Cuiabá, nós temos aqui, está lavando essa calçada, e a pessoa está aqui deitada, provavelmente quando a água escorrer, ela encontra um outro lugar, e assim a gente vai convivendo com esses sujeitos, como se não fosse da nossa conta, como se essa vida não nos interessasse. E aí, esses corpos que andam pela cidade, incomoda, e ele é uma relação ambígua, né? Porque incomoda muito e às vezes não incomoda nada. Então, de repente, eu estou andando com a minha bolsa, aí eu vejo um morador de rua vindo, eu já, nossa, escondo a minha bolsa, né? E aí eu já pressuponho que vai ser um assalto, e enfim, e se não fosse isso, eu nem me incomodava com aquela visão daquela pessoa suja, maltrapilha, descalça. Então, a Sônia Maluf, que é uma antropóloga, ela diz que a experiência na margem possibilita uma reflexão sobre o conceito do corpo para além do anatômico. Então, que corpo é esse que resiste no cotidiano? Que corpo é esse que está vivo, sabe-se lá como? Que pureza e perigo são essas, dessas representações simbólicas? E eu também preciso discutir uma questão ética. Eu não faço uma pesquisa sem o aval desses sujeitos. Não é porque um outro lá falou que eles estão, é tudo doido, é tudo noiado, é isso e aquilo, que eles não têm seus direitos.
Mas a gente sabe que ter direito não significa um reconhecimento de direito, né? Aqui eu trouxe essas experiências de corpos, né, chama bastante atenção, porque esses sujeitos andam a cidade inteira e eles se locomovem com seus pés. Então, a antropóloga Simone Frangella, ela diz o seguinte, essa passagem bem importante. Ao pensarmos na construção corporal dos moradores na cidade, os pés aparecem como um aspecto fundamental, sendo um fragmento do corpo que constitui a base da sobrevivência e que afirma a situação itinerante desse segmento. Os pés comunicam e realizam as práticas e as significações sociais produzidas nessas apropriações do espaço urbano, assim como evidenciam os conflitos e as distinções sociais que ocorrem neste universo. Nas observações sobre essa parte do corpo, com questões que se estendem à corporalidade como um todo, a aparência, os asseios corporais, os efeitos da dureza material e simbólica do asfalto, os vários modos de circular. Os pés são igualmente a marca mais evidente de sua situação de rua, disposição corporal e da subtração material e social que caracterizam suas vidas. Isso aqui são relatos da minha pesquisa. Como esse corpo não incomoda, né? Ela parou ao lado de uma caminhonete estacionada na calçada, prestou atenção no que tinha dentro enquanto contornava o veículo. O homem saiu de dentro da loja e bravejou. Sai daqui. Continuou a bravejar como se estivesse tocando um bicho. Sai, sai, sai. Ana encarou o moço e ele finalizou. Sai daqui. Saiu ela e saí eu. Ela conversando sozinha, gesticulando com as mãos e eu tentando entender o que faz uma pessoa tratar a outra como animal apenas por olhar um carro. O conceito de corporalidade expressa sensações, experiências que atravessam e compõem corpos. Compreender a estética corporal de Ana e de tantos outros sujeitos da pesquisa é sair de ideias obsoletas, mas bastante presentes no senso comum, tais quais: está assim porque quer, ou a droga é poderosa demais para sair do controle dela, e adentrar na precariedade humana, na precariedade do outro. Para refletir sobre precariedade, traga a expressão usada para enxotar Ana, de perto do carro. As palavras sai, sai, sai soam como uma eliminação do outro. Ana não precisa ser morta para ser eliminada. Tratada como algo que está vivo, mas que é diferente de uma vida, Ana não faz diferença no contexto social. Então, aqui eu vou trazer de novo a imagem, porque a gente precisa, principalmente quem está trabalhando com saúde pública dentro do Sistema Único de Saúde, que vida é essa? Ela importa ou ela não importa? Então, assim, se a essência do nosso trabalho é a vida humana, ela importa. E aí vamos falar de drogas, né? De drogas na rua. Vamos entender que a gente tem o crack, tem maconha, mas tem o álcool. Então a gente tem um problema sério aí, que é o álcool, de pessoas que estão na rua fazendo uso abusivo, problemático do álcool, e o álcool é uma droga lícita. Então vamos lá para outro relato de campo. Conheço droga desde os 8 anos de idade. Minha vida foi só confusão. A pedra veio depois. Aí veio a pedra, aí veio tudo. Tiraram meus filhos. Tive que assinar os papéis. Tá lá meu nome num papel. Eu não vou mais ver meus filhos. Eu não posso ver meus filhos. Eu não posso nem chegar perto deles. Você sabe o que é isso? Dói demais. Eles me prendem se eu desobedecer. Tá lá meu nome no documento. Todo mundo sabe que não posso nem chegar perto. Me mandaram assinar. A mulher mandou, o juiz mandou, a polícia mandou, fazer o quê? Obedecer. Casei novinha, meu marido me batia, larguei dele. Minha família me internou e dizia que era por causa das drogas. Me amarraram. E eu gritava, não, me solta, não. E, enfim, o Igor Alves, né, que é outro antropólogo, que fez um trabalho que deu a ideia que jamais fomos zumbis, né, com relação aos usuários de crack. Ele diz que os usuários de crack também passam, em certa medida, por um processo de morte social. Então, aqui a gente tem nesse relato uma criança que já conhece contato com drogas e tem uma história aqui de sofrimento, então, de apanhar, de ter seus direitos negados. E, enfim, ela está na rua por causa das drogas ou as drogas vieram depois, entendeu?
uma pessoa com uma história dessa. E aí, na rua, será que eu tenho tanta coisa para se resolver? A prioridade é a droga? Eu vou continuar trabalhando a droga com o centro das atenções ou ela é a questão secundária? E tem essa questão da identificação também, né? As pessoas pensam, tá na rua é por conta das drogas. E não. E num dos relatos de campo é feito os seguintes questionamentos. Drogado é o quê? Porque a pessoa aponta o dedo e diz, ali um drogado. A pessoa sabe se ela está usando drogas? Ela acha que usar droga é o quê? Acha que a gente é o quê? Ninguém quer ser identificado como drogado. Tô cheia de tudo. Então, você vê que é um campo plural, são sujeitos heterogêneos, mas eles são sempre identificados como drogados, por exemplo. E aí eu fiz esse recorte para pensar na importância do serviço de saúde. Né? Ao tentar sentar, Ana gemeu e com bastante dificuldade conseguiu acomodar-se no banco. Perguntei sobre sua dor e se o serviço de saúde não seria necessário. Ela disse que a dor dela curava com pomada e que não se sente bem indo ao médico. Insisto no porquê, mas ela não quis falar. Então, como assim uma pessoa, né, que está precisando, que está com dor e aí se recusa a ir ao serviço de saúde? E aí a gente tem relatos também que essa população só tem acesso ao serviço de saúde quando é uma situação bem trágica. E aí chama um SAMU e aí vai para lá. Do contrário, esse acesso ele é negado. Vamos aqui para mais relatos de campo para nos fazer pensar. Linda possui um olhar rápido, observa o chão, pessoas, movimentos de carro e eu. Ria quando me olhava. Eu retribuía o riso e ela apertava minhas bochechas, o que me fazia rir mais. E assim seguimos até nas proximidades do Beco do Candeeiro, local histórico do centro de Cuiabá. Próximo ao amontoado de lixo, ela grita, corre. A sensação foi desagradável por não entender o que estava acontecendo e pela rapidez da ação. Em instantes, Linda se explicou. Fofinha, aqui é a região da pasta policial. Eles passam por cima dos lixos. Cuidado com o lixo. Fofinha, você tem que ficar esperta na rua. Pode ficar cansada, não. Aqui só faço um adendo, né? Como não ficar cansada? Preparo físico pouco. Quando eu falar corre, você corre. Sabe o que acontece com o lixo na rua? Passam por cima. Eu odeio lixo. Tem que ter cuidado. Vamos passar pelo beco, não passe perto do lixo. E nesses trajetos que eu acompanhava a Linda, quando ela via lixo, ela chutava. Então, ela tinha, assim, uma relação com lixo de bastante raiva mesmo. Por quê? Porque a Linda é tratada como lixo. Então, a maneira dela eliminar aquilo, ela não gostava nem de ver. Ela chutava mesmo e ela, assim, enfim, esparramava, mas não pelo fato de, vou esparramar, vou fazer... Não, pelo fato daquilo incomodar. E ela traz isso nos relatos dela. Ela sempre falava, cuidado com lixo, cuidado com lixo. Por quê? Porque naquela relação de cuidado que ela já tinha comigo, ela não queria que eu fosse tratada como lixo, como às vezes ela se reportava como sempre sendo tratada como algo ruim. Aqui a Gabriela já falou dessa imagem, essa imagem é muito potente, essa imagem chama atenção, ela marca um território, ela marca uma história. E aí, quando você fala no chacina, você fala em triplo homicídio, continua acontecendo. Por quê? Porque a gente continua tratando as questões da mesma maneira, ela não vai mudar, vão continuar acontecendo assassinatos, homicídios, e em contextos de crise isso vai aumentar, porque a gente não discute a questão. A gente discute tanto o assunto drogas, mas não se discute de maneira plural, a gente sempre vai como se fosse um modelo de tratamento, como se ela fosse o centro das atenções, enfim. E não, a pedra ali, né, onde eu percorri, onde eu fiz minha pesquisa, as pedras, para mim elas não tinham aquele significado que tinham para os sujeitos. Então a gente tem que pensar que as relações são diferentes. Não é aquela coisa, nossa, agora está ali, quem usar vai virar zumbi. Não tem isso. A gente tem que parar com esses pensamentos do senso comum. Contornei a imagem e ao tocar nela, escutei Linda dizendo: sai daí, vem aqui. Percebi o incômodo de Linda e fui ao encontro dela. Fui surpreendida com um beijo no rosto e um agradecimento por ter me afastado da imagem. A imagem era uma representação de violência e dor, e ela não queria compartilhar daquele momento. Encontros urbanos com sujeitos que estão à margem provocam discussões éticas. Meus encontros, minhas conversas dependiam deles, dos sujeitos, da pesquisa e seus consentimentos construídos durante os encontros.
E foi no Beco do Candeeiro que aconteceu um encontro potente de afetividade. Então, Linda me tocava, Linda puxava minha bochecha. E depois dessa imagem aqui, que me chamou bastante atenção, por todo aquele momento, foi Linda que mostrou essa imagem. Ela falou que essa imagem era bonita e que essa imagem era para a gente ver. Conhecendo a plataforma, né? Então, a gente está discutindo tudo isso, né, para tentar um pensamento diferentes. Porque eu defendo que são pensamentos diferentes, é a pluralidade que nos faz ver a beleza da diferença e nos faz pensar em algo coletivo, algo que seja bom para o maior número de pessoas e não para uma minoria. Não há soluções mágicas para problemas complexos. A ideia é trazer discussões para que possamos repensar práticas trabalhistas na área da saúde, por exemplo. Os serviços de saúde lidam com vidas, e aqui estamos, lidando com vidas precárias. Políticas públicas realizadas com moradores de rua e não apenas para eles. Então, é importante que, quando eu for construir políticas, definir serviços, eu chame essas pessoas para conversar. Sim, para conversar, para ouvir, para que elas falem, porque elas falam, elas sentem, elas sabem, elas dão uma condução diferente no sentido assim, como eu que estou lá trabalhando na minha estratégia de saúde da família, vou ter o entendimento de um assunto pouco discutido dentro do SUS. Então, é trazer mesmo essas pessoas, esses sujeitos, para a gente fazer a diferença. Pensar que quem está na rua, pode ter problemas relacionados à saúde mental, à saúde do homem, saúde da mulher, precisa de vacinas, elas precisam de orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose. De repente, elas precisam fazer cirurgias, de repente, elas precisam fazer consulta ginecológica, enfim, pode ser que elas estejam grávidas, e aí, como é que vai fazer? Elas não vão ser assistidas? E pensar também que no consultório da rua é uma política importante, é uma estratégia, mas ela precisa do apoio dessa rede assistencial. Além de ofertar um serviço, eu preciso avaliar a qualidade dos serviços. De repente, eu estou tendo ali uma equipe de saúde que só está indo entregar preservativo. E eu preciso muito mais do que entregar preservativo, que é bastante importante. Eu preciso de investimentos públicos, então eu estou falando sim de recurso financeiro, eu estou falando sim de recursos humanos, estou falando de pesquisas, eu preciso pensar em programas habitacionais, eu preciso pensar em inserção no mercado de trabalho, censo da população em situação de rua, porque quando eu falo políticas públicas, uma das primeiras indagações é, e aí, qual que é o número? O que você tem de informação? Então, se eu não tenho censo, se eu não conheço quem que é essa população, como é que eu vou pensar políticas públicas? E políticas sociais, elas precisam ser priorizadas, não é política apenas de segurança pública. Porque essas pessoas, elas têm um contato, elas falam das polícias muito corriqueiramente, e elas não falam de médicos, por exemplo, de psicólogos, de assistentes sociais. Então, quem é esses agentes do Estado que estão chegando até essas pessoas? Um sujeito que mora na rua tem direitos. Ter direitos não significa um reconhecimento de direito. E qual a importância prática de reconhecer o outro enquanto sujeitos detentores de direitos? Eu não posso aceitar quem vive, não cabe a nós, da saúde pública, definir quem vive e quem morre. Muito pelo contrário, nós, da saúde pública, precisamos defender que toda vida é importante. E aqui é um norteador. Essa frase ela deveria ter. Ela faz muito sentido para mim. Que onde uma vida não tem nenhuma chance de florescer, é onde devemos nos esforçar para melhorar as condições de vida. Nossas obrigações surgem da percepção de que não pode haver vida sustentada sem essas condições de sustentação, e que essas condições são, ao mesmo tempo, nossa responsabilidade política e matéria de nossas decisões éticas mais árduas.
Então, um abraço para vocês. Isso aqui também é uma foto de um dos locais de Cuiabá. Então, a gente precisa se abraçar sim, a gente é o que nos move, né? O que nos move dentro do serviço público, que nos faz defender um sistema universal, integral e que defende e que tem como princípio também a equidade. É esse fortalecimento mútuo, é essa noção de que a vida ela é essencial para independente da situação que a gente se encontra. Então, muito obrigada pela participação e a gente vamos voltar daqui a pouco para, se tiver pergunta ou então para deixar aí nossos contatos, caso surja algum interesse a mais. Obrigada. Olá, Valéria. Então, como ter maiores informações sobre o núcleo de pesquisa? Tem um site na internet, né? É só colocar na Plus, que ali vai dar todas as informações sobre as pesquisas científicas que já foram desenvolvidas e que estão em desenvolvimento, os professores vinculados ao núcleo, os pesquisadores, os alunos, e é cheio de novidades, tem muita coisa interessante. Então, tá aberto, é só colocar o Na Plus. Qual a sigla? Vou digitar aqui para você ver. Não tá saindo de não, peraí. Plus. E da Universidade Federal. Isso. Uhum. Então é isso, é um assunto que precisa ser discutido. O consumo de drogas, ele, como a Daniela colocou na apresentação dela, né, na semana passada, aliás, dia 4, acho que ela veio, né, essa semana. Então, consumo de drogas é um problema da saúde pública, então a gente tem que assumir esse protagonismo. A população de rua existe, em contexto de crise eles aumentam e a gente precisa dar um suporte ou cuidado. Cuidado não é só para aquela criança que está aguardando um transplante de medula, cuidado não é só aquela gestante, cuidado em saúde, na saúde, é para os sujeitos, né? É para a vida humana, isso tem que ser nosso norte. E gostei muito de saber do projeto de psicanálise. É essencial que isso cresça também dentro do SUS. É uma política integrada, né? Importante aí com a assistência social, faz um link assistência social e com os movimentos deles próprios, né? Que é a ideia de trabalhar com a informação deles, porque eles é que sabem o que é viver na rua, a gente não tem tem uma vaga ideia, porque se aproxima. Então é isso, obrigada ao pessoal do Telesaúde. Essa ferramenta realmente é importante, a gente discutir, dialogar. No primeiro momento a gente fica tenso, né? Nossa, que é mas que nas próximas a gente vai melhorando. Isso aí. Obrigada, Valéria. Para se cadastrar no colóquio do Psicanálise na Rua, se você, não sei de onde você é, mas se você quiser vir, procura Psicanálise na Rua no Facebook. E aí você consegue encontrar o link para cadastro no colóquio e etc., que vai ser na Universidade Federal também, tá bom? Obrigada, gente. Experiência ótima a todos.